Olá, pessoal dos terceiros anos. Vamos a mais uma aula da literatura. Coloquei ontem para vocês um resumo sobre o pré-modernismo, falando sobre o contexto, um pouquinho das características, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses autores que se destacaram na época do pré-modernismo. Lembrando que essa literatura é do século XX, viu? Então vamos estudar um pouquinho sobre essa literatura, esses autores que caem muito em vestibulares e na prova do Enem. Vamos lá, começar por Euclides da Cunha, fazer um resumão bem fácil para vocês. Euclides da Cunha, ele era um jornalista, que fez um livro chamado Os Sertões. Esse livro se destacou bastante porque ele estava falando sobre o Nordeste brasileiro, em especial na Bahia. Ele dividiu em 3 partes, Estou vendo aqui, Terra, o Homem e a Luta. Essa terra falava do sertão baiano. O homem, o cangaceiro, chamado Lampião. A luta é a revolta de Canudos. Como eu falei ontem para vocês, sobre Antônio Conselheiro, é a revolta que estava acontecendo, algum dos manifestos da época. Segundo, Lima Barreto, com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse personagem é muito legal, eu gosto demais. Fala sobre a vida de um funcionário público. Claro, não gosto da tragédia, mas fala da vida de um funcionário público que gostava e tentava de resolver os problemas de seu tempo. Eram os problemas sociais que ocorriam, a miséria, a pobreza, e ele não conseguiu resolver esses problemas. Então ele teve sérios problemas de saúde, enlouqueceu e depois ele morreu. Lima Barreto retrata muito isso. Outro personagem muito criticado, Monteiro Lobato, esse que é um dos que eu mais gosto. Se destacou com quem? Sítio do Pica-Pau Amarelo, na literatura infanto-juvenil, época que passava até na Globo, eu acho que vocês lembram. Cidades Mortas, que fala sobre a decadência urbana, na época das favelas, São Paulo, Rio de Janeiro. Quando eu estou contextualizando aqui, eu falei tudo isso no vídeo de ontem, sobre as reformas e os manifestos que ocorriam na época. Tem também um livro chamado Negrinha, que fala sobre preconceito racial. E tem o que eu mais gosto, que é o Jeca Tatu, que ele fala do caipira paulista. Esse caipira aqui é aquele matuto, que não sabe de nada, que é além do seu tempo, que estava vivenciando algo longe no interior paulista. Então ele retrata muito esse personagem, Monteiro Lobato. Inclusive foi uma das obras mais destacadas dele. Outro autor aqui nós chamamos de Augusto dos Anjos. Esse poeta é o poeta, ele vem com raízes simbolistas, Mas ele traz em si, ele foi um grande poeta crítico da época dele. Retratava o gosto pela morte, era algo muito forte nas poesias, a angústia e o uso de metáforas. E também falava muito sobre o corpo da mulher, Ele embelezava muito a mulher na época. E temos por último aqui Graça Aranha, que fala sobre o livro Canaã, aborda a imigração alemã, também um dos temas que ocorria na época modernista. Esses temas também, dentro desse livro Canaã, falava sobre a opressão feminina, o imperialismo e a corrupção. Então, gente, são esses aí que vocês têm que relembrar na hora da prova, na hora das atividades. E obrigada!